Início do programa que a gente falaria de um assunto até curioso, mas super interessante mesmo, para que a gente possa pensar nisso. Você sabia que o formato dos pés, o tamanho dos pés, a pisada que você tem pode interferir em problemas, né, em dores, em quedas e até em performance esportiva, que é o que o Caio Marengoni, fisioterapeuta, vai nos contar. Bem-vindo! Muito obrigado, Montamos já um set aqui. Sim, já estamos né? todos preparados aqui. Porque a gente precisa, antes de tudo, identificar. Então, vamos começar aí de onde você quiser para a gente construir, né, esse raciocínio para a gente prestar atenção, todo mundo prestando atenção nos pezinhos. Certo. Primeiro a gente tem que entender que existe tipo de pé e tipo de pisada. Ok. Que são coisas diferentes. Certo. Que nem sempre estão interligadas, né? Então, o tipo de pé a gente está mais familiarizado, né? Que é o pé neutro, normal, né? Sim. O pé cavo, que é aquele pé com arquinho bem altinho, né? Sim. Que é bem comum nas bailarinas. E o pé plano, que é o famoso pé chato. Tá. Né? Então, esses são os três tipos de pé. Ah, que interessante. E a gente também tem os três tipos de pisada, que são a pisada neutra, que é uma pisada mais alinhada. Tá. A pisada pronada, que normalmente é uma pisada mais medial, né, mais medializada, mais pra dentro. E a pisada supinada, que é uma pisada mais lateral. Ah, vamos mostrar. Então a gente tem Isso, aqui até para ilustrar e já já a gente tem uma modelo ao vivo pra gente mostrar. Então essa é a pronada. Isso, essa aqui seria a pronada, que ele tá com uma tendência mais medial, então que seria o pé Pra direito, né, dentro. só para o pessoal entender. Tá. Então que seria o pé direito, então ele tá indo mais pra dentro. Tá. Então tem uma descarga de peso maior pra dentro. Ok. Tá? A neutra. A neutra, que é uma pisada mais alinhada, mais retinha, que é mais comum e que teria que ser a correta. Ok. Tá? E aqui a pisada supinada, onde o paciente pisa mais com a lateral do pé, descarrega mais a lateral do pé. E dá pra gente dizer que, como você falou, dos tipos de pé. Aham. Os tipos de pés que estão mais associados a cada uma delas, tem isso ou não? Existe, não é sempre, não é uma regra, Ok. tá? Mas existe sim. Então, normalmente, o pé plano, ela tá mais associada às pisadas pronadas. Tá. Porque já tem alterações mais mediais, mais pra dentro do pé, Que é né? aquele pé reto, que é o pé chato. Exatamente. Tá. E a pisada neutra tá mais quando o arco é mais um arco normal, o arco neutro. E a pisada supinada, normalmente, é quando o arco do pé é mais alto. Não é uma regra, existe a possibilidade de ter o arco alto e também ter uma pisada pronada, por exemplo. Não Entendi, existe isso. entendi. Por isso que uma avaliação mais minuciosa tem que ser realizada. Tá certo. Então, agora que a gente apresentou, já já a gente vai pro nosso teste, né? Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, que a gente vai chamar nossa modelo, que a gente vai mostrar ao vivo um teste, certo? Tá tudo aqui, ó. Como que vai funcionar? É esse aparelho e a gente vai conseguir ver a pisada dela aqui. Isso, exatamente. No computador. No computador. E aí, a gente vai entender como tudo isso está associado a problemas para nossa saúde, para as nossas articulações, antes de tudo, né, Exatamente. Caio? Esse é o mais importante. Isso. Manda perguntinha, você tem alguma história para contar? Manda pra gente no @VocêBonitaTV, que a gente vai adorar ouvir a história e vamos entender tudo. Volto já. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo hoje Caio Marengoni, que é fisioterapeuta, enfim, referência na área, especialista aí quando a gente tá falando desta questão das pisadas, os tipos de pé. E chamamos a Fê, nossa modelo, bem-vinda mais uma vez, pra gente fazer um teste ao vivo e entender como isso tudo, né, é visto para que a gente identifique o tipo de pisada. Exatamente. Então, na verdade, a avaliação contemplaria o paciente ser avaliado clinicamente também, Certo. sem o exame também, sem a plataforma, Tá. colhendo a história, entendendo se ele tem algum problema, uma fascite plantar, que é, por exemplo, muito comum, né? Ok. Identificando todos os fatores agravantes do dia a dia dele, e aí a gente partiria para o teste. O teste a gente tem duas fases, a fase estática, que a gente vai conseguir fazer aqui as duas fases, né? A fase estática e a fase dinâmica também. Certo. Na estática, ela só vai ficar parada na plataforma e a gente vai colher para ver os pontos de pressão do pé dela, Tá. se existe alguma descarga de peso também alterada, mais para anterior ou mais para posterior ou de um lado para o outro. E também a gente vai fazer a dinâmica, onde vai ver o tipo de pisada mesmo e os picos de pressão quando ela anda. Perfeito. Tá? Então a gente vai Vamos começar agora com a estática. Então eu vou pedir para a Fê subir aqui na plataforma de frente para lá, Fê, por favor. Pode tirar o chinelo, isso. Aí. A gente vai conseguir fazer ao vivo, vocês mandam perguntinhas no @VocêBonitaTV. Perfeito. Pode afastar um pouquinho os pés, Fê. Isso. Um pouquinho menos, pode fechar um pouquinho. Perfeito, tá ótimo assim. Vamos lá. E aqui a gente vai fazer uma coleta de 10 segundos, que é só uma coleta adaptada, né? Pra gente ter o tempo aqui, mas normalmente a gente faz uma coleta de 30 segundos.
Caio, e o que está associado à questão, então, das queixas, das dores que podem piorar estrutura de joelho, estrutura de quadril? É algum tipo de pisada que traz mais esse quadro? Isso. Então, a gente consegue hoje entender melhor, né, através de várias pesquisas, que alguns tipos de pisada eles estão associados a mais problemas no joelho. Então, por exemplo, a pisada pronada, ela faz com que a gente tenha uma queda do pé medialmente. Tá. Isso gera uma rotação, então um desvio tridimensional. Essa rotação pode sobrecarregar articulações como o joelho e quadril também. Uau! Então tem muita gente que fica tratando, por exemplo, o joelho muito tempo, não melhora, mas na verdade o segredo pode estar no pé. Começar pelo... Entendi. Exatamente. Vamos lá. Então aqui... Pezinho da Fê. A gente vai observar o pé da Fê. Então a gente consegue observar aqui que ela tem uma descarga de peso de 48% na frente e de 52% atrás. O correto seria ela ter mais descarga de peso atrás. Porque o nosso centro de massa é para trás. Então seria esse correto está um pouquinho mais para trás. Certo. E ela tem uma descarga de peso de 42% de um lado e 58% do outro. Isso eu até investigaria, talvez, no caso da Fernanda, se ela tem a perna um pouquinho mais comprida que a outra, porque é uma diferença... ter um pouquinho, assim, né? Não normal. Ser tão simétrico. É normal. O que não pode acontecer é ter fatores alterados de mecânica, né? De biomecânica. Certo. Então, por exemplo, a gente pode ter a diferença de membros, né? De um lado para o outro, só que a gente não pode ter agravantes mecânicos por causa dessa diferença. Tem pessoas que têm o comprimento de membros diferente, só que se adapta bem estruturalmente e vai viver normalmente. Tá. No caso da Fernanda, ela tem uma maior descarga de peso do lado esquerdo, muito maior do que o do lado direito. Isso aí pode estar escondido alguma alteração mecânica ou postural aí e que pode trazer problemas futuros, né? Pode trazer problemas futuros. Seria interessante a gente intervir aí. A gente já vai falar dos tratamentos, mas eu vou deixar uma perguntinha do público para a gente ir para o próximo passo, então, para conseguir mostrar ao vivo o teste completo. Olha lá quem escreveu para a gente. Rê, um beijo. O pé cavo tem maior probabilidade de ter fasciite plantar? Existe sim, existe essa possibilidade. Então, o pé cavo, né, Renata, existe também essa possibilidade. Hoje as evidências científicas mostram que qualquer alteração postural no pé está mais relacionado a ter fascite plantar. Então, mesmo os pés planos ou o pé cavo, né? Então, antes acreditava que mais o pé cavo que tinha fascite plantar. Mas a gente sabe que tanto os pés muito planos ou os pés muito cavos pode ser um fator agravante para o desenvolvimento de fascite plantar. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá, antes do próximo passo, quem escreveu pra gente. Rê, obrigado, um beijo. Explique um pouco, a fascite plantar é diferente de problema ortopédico? Então, a fascite plantar, o que acontece? A fáscia plantar é uma membrana que cobre a musculatura debaixo do pé, na planta do pé. Tá. E essa membrana, muitas vezes, ela pode sofrer uma sobrecarga mecânica. Seja por um uso de calçado, por um tipo de pisada inadequada. E essa fascite plantar gera muita dor nos primeiros passos de manhã, né? E no futuro pode desenvolver também o esporão calcâneo, muito famoso esporão calcâneo, por conta dessa sobrecarga que essa fáscia plantar gera ali no osso calcâneo, na parte de baixo do pé. Como é que a gente previne? Porque é muito comum, né? É muito comum. Assim, a prevenção, normalmente, a gente sempre fala que é com atividade física. Tá. Né? Então, por exemplo, o teste pode ser feito para identificar se existe alguma alteração de pisada. Pessoas que trabalham, por exemplo, com sapato, mas que se deslocam a pé até o trabalho, podem escolher colocar um calçado mais confortável e no trabalho colocar o sapato, né? Tá. Um sapato alto, normalmente as mulheres, ou o sapato mais apertado, o sapato social dos homens. E na atividade física, lembrar que a gente faz a maioria das atividades físicas de tênis. A gente não tira o tênis para fazer atividade física. E isso limita os exercícios somente no tornozelo e não no pé. Tá. Então, o movimento de dedos do pé, o movimento de outras articulações que a gente tem no pé, mais de 30 articulações no pé, a gente não movimenta, a gente negligencia quando a gente está de tênis. Então, é bacana tirar o tênis. É interessante no treino de perna tirar o tênis para fazer exercícios específicos para o pé, para a musculatura do pé. Uau, que bacana essa informação. A gente nem pensa nisso, né? Exatamente. Olha, interessante. Posso ir para o segundo passo antes da próxima perguntinha, Glaucia? Já eu coloco a próxima. Vamos lá. Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer a análise dinâmica. Então, eu vou pedir para a Fernanda vir aqui. Fê, você vai andar e vai pisar com um pé só na plataforma e vai até ali o tapete e pode voltar, tá bom? Pode ir. Isso, pode continuar. Vem de novo. Vamos fazer mais uma pisada, só pra gente ter mais dados, né? Pode, por favor. Aí. Ótimo. E mais uma pisada. Isso, perfeito. Então aqui a gente já
fez a coleta das pisadas dela. Tá. E através dessas coletas aqui que a gente vai observar se ela tem a pisada pronada, supinada ou neutra, né? Tá. Vai lá. Então aqui eu vou abrir para ficar mais fácil a visualização. Vamos descobrir qual a sua pisada, Fê? Então Tá vamos com lá. trilha sonora, que estão passando o som aqui do lado. Do é bom lado que a gente tenha a trilha. esquerdo, do lado esquerdo, a gente tem uma linha, tá? Uma linha pontilhada que tá passando bem na lateral aqui. Eu não sei se é possível pegar na câmera, mas ela tem uma linha pontilhada que tá passando na lateral. Tô vendo. E a gente já aprendeu que essa pisada é a supinada, que ela é Certo. prioritariamente na lateral. Lateral, que é pra fora. Exatamente. Pronada é aquela pra dentro, Pra dentro, supinada pra pra fora. fora. E já do lado direito, a Fê tem a pisada neutra. Entendi. E isso não é tão raro assim, tá? É bem comum as pessoas terem pisada pronada de um lado e neutra do outro, ou Olha supinada de um lado e até pronada do outro. Isso pode acontecer, tá? Então essa é uma combinação que pode acontecer. Por isso que a gente alerta muito dos cuidados de comprar os tênis, para não comprar um tênis pronado ou comprar um tênis supinado sem fazer uma avaliação antes. Porque muitas vezes você acredita que tem a pisada pronada, só que na verdade um é pronado e o outro é neutro e você está comprando um tênis para pisada pronada dos dois lados. E aí, como que faz quando é diferente? A indicação é comprar sempre um tênis de pisada neutra. Ok. E se tiver alguma demanda, a gente inseriu uma palmilha nesse tênis Pra para fazer fazer o a correção do que exatamente a pessoa está precisando. Olha só, gente, interessantíssimo isso, porque, claro, depois que você, até para quem pratica muita atividade física, depois que você conhece, já fez até o teste alguma vez, né, que isso não muda muito, né, a não ser que a pessoa faça uma fisioterapia e já use as palmilhas há muito tempo, Sim. mas teoricamente não muda. Quando você coloca o pé no tênis, você já sabe o que vai fazer bem e o que não, né, depois de um tempo, né, cara? Essa percepção, muitos pacientes me perguntam, né, qual que é o tênis ideal, né, qual que é o tênis ideal? Normalmente eu costumo perguntar, você já tem experiência com alguma marca, algum modelo de tênis que é bom, que foi bacana para você? Se sim, tenta não mudar muito a marca. E fazer os testes, procurar o fisioterapeuta, uma ajuda para entender melhor sobre a sua pisada é muito importante. Isso é extremamente de extrema importância. Tá certo. Eu vou colocar a perguntinha do público e a gente já vai falar das palmilhas que podem, né, fazer parte aí do tratamento e do controle. Lucia, um beijo, obrigada. Meu filho de 7 anos tem pé chato com os lados que caem para dentro, bem acentuado, mas tem hipermobilidade articular. As palmilhas, então, não surtiram efeito. A cirurgia é a melhor solução? Então, já aproveito e já vamos juntar tudo. Caio, quando as palmilhas são eficientes e quando a gente tem que partir para outra coisa? Certo. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o filho da Lucia ele é muito novinho, tá? Então o arco dele ainda é um arco móvel que pode ainda sofrer alterações. Tá. A gente sabe que a formação do arco mesmo se dá por volta dos 10 anos, tá? Só 2% das crianças com pé plano na infância, na primeira fase da infância, vão ter o pé plano mesmo aos 10 anos de idade. Tá. Agora, se ele realmente tiver o pé plano e não tiver jeito mesmo, ele não formou o arco, no caso dele, eu indicaria também a fisioterapia. Tá. A gente tem que entender que a palmilha, ela é uma ferramenta terapêutica. E outras ferramentas devem ser utilizadas também. Então, o fortalecimento dessa musculatura que eu comentei pode ajudar bastante aí o filho da Lucy. E respeitar um pouquinho também a fase de crescimento até chegar no... Exatamente. Que é a idade o quê? Da formação do arco por volta dos 10 anos. Tá. Da formação do arco por volta de 10 anos. E ficar atento, né? Tem que cuidar. Já vou colocar mais perguntinhas do público, mas vamos aproveitar então, ó, aqui a gente tem alguns exemplos de palmilha, porque essa daqui, por exemplo, pode corrigir até essa diferença que você falou de altura. Exatamente. Essa primeira mais colorida é para dismetria de membros, né? E não para correção de dismetria de membros. Tá? Essa segunda palmilha seria indicada para uma alteração que a gente viu na Fernanda, que seria a anteriorização do corpo, né? Ela tem o corpo mais para frente. Então, bem na frente tem um elemento sutil na parte da frente que vai levantar um pouquinho e vai jogar esse peso para trás. Tô vendo que aqui tem um relevinho também. Exatamente. E a última? E essa daqui é por um problema muito comum, que é a metatarsalgia e o neuroma de Morton. Tem uma elevação bem aqui, ó, se você observar, tem uma elevação grande aqui. Isso aqui faz tirar toda a pressão da parte da frente, ali da cabeça dos metatarsos, que é aquela almofadinha que a gente tem atrás dos dedos. Olha só. Agora, e para Joanete, a gente tem hoje, né, alguma ajuda que, enfim, se não for cirúrgico, claro? Normalmente, quando a Joanete já está formada, né, que a gente chama de hálux valgo, né, a Joanete hálux valgo, quando a Joanete já está formada, aí a gente só faz adaptações para alívio de sintomas. Tá. Para evitar, por exemplo, minha mãe, minha avó, minha tia já tem Joanete, possivelmente eu vou ter. Nesse caso, precisa avaliar das pisadas pronadas.
Tá. Com a pisada pronada, o pé vai para dentro e acaba empurrando o dedão para dentro. Entendi. E isso aumenta a possibilidade de desenvolver aí o hallux valgus. Então, desde cedo, a gente tem que cuidar e prestar atenção quando tem um histórico familiar, no caso da Joanete. Exatamente. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. Meu filho anda na ponta do pé, dificilmente coloca o calcanhar. Posso comprar aquelas solas para forçar a pisada para calcanhar? Então, esse caso aí é um caso bem complexo, porque dá bastante trabalho na clínica, porque existe também um fator comportamental por baixo também, de andar na ponta do pé. O que precisa avaliar é se o pezinho dele tem amplitude para levantar, para ficar reto. Então, nesse caso, a gente precisa avaliar o filho dela para saber se o pé pode ficar reto mesmo, ficar alinhado. Se é uma questão mecânica, articular, ou se é uma questão que envolve, outro, como você disse, até comportamental. Exatamente. Né? Então, é legal associar aí com uma conduta do pediatra também. Né? Também, acompanhar Nesse caso, a equipe essa... multidisciplinar. eu acho, toda vez que a gente fala de criança, a gente nunca esquece do pediatra junto, né? Porque eles realmente são tão importantes. Eu acho, claro, a gente precisa de outros braços, de outros elementos, de outros profissionais, mas nunca deixando o pediatra do lado, porque ele também que vai olhar com outros olhos a parte do comportamento. Vou te agradecer, Caio. Vou agradecer a Fê, mais uma vez, a Fê lá da Max Fama, @MaxFamaOficial. E quem quiser conhecer o trabalho do Caio Marengoni, fisioterapeuta, ele é do @Instituto RV. Tudo junto, lá por escrito, @Instituto RV. Vocês já encontram o trabalho dele. Obrigada, viu? Obrigado, até a próxima, Carol. adorei. Obrigada. Obrigado. Beijo. Voltamos amanhã ao vivo, 1 da tarde. Beijo, beijo, até amanhã.